E se eu te dissesse que um dos carros da Fórmula 1 pode estar colocando vidas em risco, e ninguém está falando disso com a seriedade que merece? E se no meio dessa tempestade, um jovem brasileiro desafia tudo e todos, dizendo que será campeão mundial em 5 anos, mesmo guiando um carro que está literalmente se desfazendo na pista? Essa história vai te deixar de queixo caído. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e prepara o coração, porque o que está por trás da Sauber, da futura Audi e de Gabriel Bortoleto é muito mais profundo do que você imagina. Imagina uma equipe de Fórmula 1 sendo acusada de ter um carro com falha estrutural por um ex-piloto da própria categoria. Agora junta isso com um jovem brasileiro que diz sem rodeios que vai ser campeão mundial em 5 anos. Parece roteiro de filme, mas é exatamente o que está rolando com a Sauber, futura Audi, e o Gabriel Bortoleto. E mais, não é qualquer falha não. Estamos falando de suspensão quebrando do nada durante os treinos em situações que colocam a segurança dos pilotos em risco. E quem está dizendo isso não é qualquer um. É o Martin Brundle, comentarista da Sky Sports e ex-piloto de F1, que cravou ao vivo: tem algo errado com a integridade do carro da Sauber. Só que mesmo diante desse cenário preocupante, o Bortoleto não se abalou. Pelo contrário, ele acredita no projeto da Audi e disse em alto e bom som que quer escrever história junto com a equipe. Ele sabe o que tem nas mãos e nós vamos te mostrar tudo o que está por trás dessa confiança, porque esse vídeo não é só sobre uma falha técnica ou um sonho distante. É sobre ambição, estratégia e um projeto que pode surpreender muita gente. E se você acha que a Sauber está morta na pista, talvez seja a hora de olhar com mais atenção para o que vem por aí. Pronto para entender o que está realmente acontecendo? Tudo começou com uma cena que chamou a atenção de quem acompanhava o treino livre em Silverstone. Gabriel Bortoleto perdeu o controle do carro e rodou forte na seção da Becketts. No começo parecia só mais um erro de piloto, mas a análise técnica revelou algo muito mais sério e preocupante. A suspensão dianteira esquerda do C45 simplesmente quebrou. E não foi uma quebra comum, foi o que os engenheiros chamam de falha catastrófica. A peça literalmente se desfez, perdeu completamente a função e comprometeu toda a estrutura do carro. Um risco imenso para o piloto. E aí entra a bomba. Martin Brundle, ex-piloto de F1 e comentarista da Sky Sports, foi direto ao ponto. Disse que isso não é novidade no carro da Sauber. Segundo ele, algo parecido já tinha acontecido em Melbourne. A suspensão traseira quebrou antes mesmo do piloto bater. Ou seja, não foi azar, é padrão. Ele ainda descreveu a parte quebrada como um ovo esmagado, uma peça que virou farelo ao menor impacto. Na visão dele, o carro quebra como graveto quando escapa sobre as zebras. E se isso aconteceu mais de uma vez, tem coisa errada na base do projeto. Por mais que algumas pessoas apontem erro de Bortoleto, a verdade é que o carro apresenta um problema recorrente. E quando a integridade estrutural vira dúvida, a discussão sai da pista e vira caso sério nos bastidores da Fórmula 1. Depois do que vimos em Silverstone, ficou difícil ignorar que o C45 da Sauber tem um problema estrutural real. A suspensão dianteira simplesmente não aguenta certos tipos de impacto lateral, mesmo que leves. E não é só uma opinião, é algo visível até mesmo nas imagens dos acidentes e confirmado por nomes de peso no paddock. Martin Brundle, mesmo jogando parte da culpa na rodada para o Gabriel Bortoleto, destacou que o ponto crítico é o mesmo. A suspensão do carro quebra com facilidade acima do aceitável e não tem como passar pano para isso. Já é a segunda vez só em 2025. O que levanta a pergunta: se isso continuar, até onde vai a paciência da FIA e da própria Audi? Vale lembrar que essas quebras não foram provocadas por batidas violentas. Em Melbourne e em Silverstone, as falhas aconteceram praticamente sozinhas, sem choque direto com outros carros ou muros. A estrutura simplesmente cedeu. Isso em um esporte onde segurança e confiança no equipamento são tudo. E mesmo assim, a Sauber não emitiu nenhum comunicado detalhado, nem assumiu publicamente falhas no projeto. O silêncio, nesse caso, fala alto e joga ainda mais pressão em cima do time técnico que desenvolveu esse carro em 2024, antes da Audi assumir de vez a liderança da operação. E é justamente aí que o papo começa a mudar de tom, porque por mais que o C45 esteja longe do ideal, tem um nome grande por trás que já começou a transformar essa história. Enquanto a Sauber ainda carrega um nome antigo, quem já comanda de fato o projeto é a Audi. E não é só a fachada não. Segundo o próprio Gabriel Bortoleto, todas as atualizações recentes do carro, inclusive as que melhoraram o ritmo nas últimas corridas, já foram desenvolvidas pelos alemães. E isso muda tudo. Mesmo com um carro nascido problemático, a Audi está conseguindo entregar melhorias visíveis, tanto em performance quanto em confiabilidade, a ponto do Bortoleto cravar que eles estão no caminho certo e que acredita de verdade que vão escrever história junto com a equipe.
E essa confiança não surgiu do nada. Internamente, os engenheiros da Audi têm adotado um modelo de desenvolvimento agressivo, mas com foco em não comprometer o projeto de 2026, quando a equipe finalmente trocará de nome e entrará na era definitiva como fábrica oficial. Mattia Binotto, responsável direto pelo carro do ano que vem, já garantiu em entrevistas que o trabalho atual não atrasa em nada o futuro. O investimento em atualizações do C45, segundo ele, está sob controle e dentro do limite do teto orçamentário. Isso mostra que o time está operando com estratégia, sem queimar etapas. Não é só a tapa burra, é uma preparação inteligente para o que vem por aí. E mesmo com um chassi ainda limitado, os resultados já começaram a aparecer. Afinal, não foi por acaso que a equipe subiu ao pódio e voltou a pontuar com frequência. A pergunta que muita gente faz é simples: como o Gabriel Bortoleto consegue confiar tanto em um projeto que ainda carrega falhas tão evidentes? A resposta vem direto da boca dele. Em entrevista recente, o piloto brasileiro afirmou com todas as letras que está comprometido com a equipe porque vê o mesmo nível de comprometimento vindo da Audi. Ele não está iludido. Sabe que pódio hoje ainda é algo difícil. Ele mesmo reconheceu que só com uma corrida maluca, tipo aquela em Silverstone, dá para sonhar. Mas pontuar com constância, isso ele já vê como realidade. E não é pouca coisa quando se trata da Sauber de 2024, que vivia no fundo do grid. Essa confiança também tem a ver com o bastidor. A Audi tem mostrado de forma transparente os avanços e o plano que vem traçando. Bortoleto, que tem acesso ao que está sendo projetado para 2026, se mostrou empolgado com o que viu. Segundo ele, os alemães querem provar para o mundo que sabem fazer Fórmula 1 em alto nível. E o melhor, não querem só participar, querem brigar na parte de cima. Esse tipo de ambição é o que faz a diferença quando se tenta convencer um piloto jovem, com fome de título, a apostar todas as fichas em um projeto de médio prazo. E o Gabriel apostou. Em meio a toda essa movimentação da Audi e o progresso da Sauber, Gabriel Bortoleto foi direto numa entrevista ao ser perguntado onde se vê em 5 anos. Quero ser campeão mundial. A resposta foi curta, mas carregada de significado. E o mais impressionante é que essa meta não parece tão distante assim não, pelo menos para ele. Essa declaração foi feita após o brasileiro comentar sobre sua paixão pelo tênis e a admiração por João Fonseca. Mas quando voltou a falar de Fórmula 1, Bortoleto foi categórico. Quer lutar contra os melhores para ser reconhecido como um deles. A meta de ser o número 1 do mundo está cravada no radar dele. Coincidência ou não, esse horizonte de 5 anos bate com a previsão da própria Audi. Diretores como Jonathan Whitley e Mattia Binotto já deixaram claro que 2030 é o ano-alvo para transformar o projeto em realidade competitiva. Ou seja, tudo indica que Bortoleto e Audi estão alinhados em ambição e cronograma. É claro que a Fórmula 1 é imprevisível e esse caminho é cheio de obstáculos. Mas quando se junta o talento de um piloto determinado com uma montadora gigante disposta a vencer, o sonho deixa de ser fantasia e começa a ganhar forma concreta. Agora a pergunta é: será que esse plano audacioso vai mesmo se concretizar?